Mais um vídeo para a série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da decolagem. Tava pensando aqui nesse lance que aconteceu recentemente do Dalai Lama. A primeiro choque que eu tive foi saber que ele estava vivo ainda, porque o Dalai Lama já tinha, sei lá, uns 90 anos quando eu era criança. Hoje eu tenho 40 anos e ele ainda tá vivo. Só que aí, depois desse choque inicial, eu descobri que não é bem assim, que o Dalai Lama na verdade é um título, não é uma pessoa. Eu achei que era o nome de uma pessoa, mas na verdade é um título, igual o Papa. E tipo, esse atual Dalai Lama, que também já tá velhão pra caralho, teve lá a atitude que ele teve, como foi divulgada na mídia, só que na mídia foi divulgada de uma forma totalmente errônea, totalmente manipulada. Existe uma outra versão da história, existe outro lado da história que poucas pessoas conhecem, que é ir lá perguntar para algum tibetano, ir lá perguntar para algum dos seguidores do Dalai Lama o que aconteceu, qual é aquilo, qual é o fato, qual é a verdade sobre aquilo. Porque, por exemplo, na tecnologia que nós temos hoje em dia, eles pegam, fazem um holograma, põe lá o Dalai Lama fazendo aquilo e espalham. Quantas pessoas ao redor do planeta, quantas pessoas vão lá no Tibete de fato? Quantas pessoas frequentam lá a casa do Dalai Lama, o templo do Dalai Lama? Quantas pessoas vão lá conferir se é verdade, se aconteceu ou não? Só porque elas viram que saiu no jornal, que saiu na internet, que saiu nesse site, que o site é sério, saiu nessa revista, essa revista é séria, tal coisa não ia inventar, tal mentira, não pode ser inventado uma coisa dessa. Então saiu na televisão, saiu no jornal, saiu em tudo, então é verdade. Só que quantas pessoas param para ir lá de fato ver se é verdade ou não? Quantas pessoas testemunham isso ao vivo? Quantas pessoas podem julgar? Quais pessoas podem julgar a atitude que o Dalai Lama teve, né? E vale lembrar que a mãe da criança estava do lado do Dalai Lama. A mãe da criança, envolvida na situação, estava a um passo, a dois passos do Dalai Lama e da criança. Isso daí quase ninguém comenta. Por que será? Por que as pessoas querem julgar só o outro lado e não comentar o fato como inteiro? Aceitam só como veio mastigado. Veio mastigado com essa interpretação, então você vai ter que interpretar desse jeito aqui, ó. Interpreta desse jeito que você está do lado certo. Se você interpretar diferente disso, você está do lado errado. Então, eu tava pensando, cara, como que as pessoas são manipuladas, né, velho? Uma coisa dessa, tipo, além do fato de é, generalizarem, né, de unirem coisas que não deveriam ser unidas. Por exemplo, o Dalai Lama, igual o Papa, representam uma ideia, um conceito que alguns humanos criaram alguns anos atrás e foram passando de geração para geração aquele conceito, daquela ali, daquela verdade absoluta do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é ruim, do que é errado. Então, assim, eles criaram esses conceitos, alguns seres humanos criaram esses conceitos alguns anos atrás, passaram de geração para geração. Alguns vão para o lado A, outros vão para o lado B, outros vão para o lado C. Tem uma certa visão disso, uma certa visão daquilo, uma outra visão daquilo outro. Mas a questão é que é um conceito abstrato, né? É uma ideia abstrata do que é vida, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. É uma doutrina de vida, uma filosofia de vida que alguns seguem fielmente, e para seguir fielmente tem que fazer certas coisas, tem que se abdicar de certas coisas, não pode fazer certas coisas, tem que se pensar de certa forma, não pode se pensar de certa forma, tem que se pensar de outra forma, se pensar de outra forma está errado, é daquela certa forma ali inicial mesmo e pronto, final, questionar já está errado. Então assim, a promessa, né, de ter a recompensa no final, se você seguir, se você fizer isso, isso, isso e aquilo, e se você não fizer isso, isso e aquilo, se você abdicar disso e disso e aquilo, você vai ter a recompensa tal, né, que a sua recompensa tal, que vai ser uma vida eterna de recompensa. Agora, se você fizer, falar de outra forma, fizer de outra forma, pensar de outra forma, não abdicar daquilo, a sua recompensa vai ser
o castigo, não vai ser recompensa. Vai ser um castigo eterno, sofrimento e dor eternamente, para sempre. E mesmo que você se arrependa, até se arrepender e tal, vai ser sofrimento, enfim, é eternamente sofrimento. E aí, tipo, usam isso para manipular as pessoas, para dividir as pessoas em bolhas, em grupos e rótulos. E as pessoas não percebem isso. Mas aí o que acontece? Essas pessoas que representam essas instituições, que representam essas ideologias, representam essas doutrinas, essas filosofias de vida, essas pessoas que trabalham, que estão dentro da instituição, que prega essas filosofias, essas doutrinas, etc e tal. Se ela faz errado aquilo, a doutrina inteira está errada, não é só ela, não é um defeito daquela única pessoa. É um defeito da doutrina inteira, a doutrina inteira está errada. Só tem hipócritas naquela doutrina, porque ele fala de um jeito e faz de outro. Com o exemplo do Dalai Lama, o exemplo de tantos padres aí que são pedófilos e tal. Aí a doutrina inteira se ferra por causa de meia dúzia de ovelhas podres. Ovelhas podres, não, de frutos podres, de ovelhas negras e frutos podres e tal. Aí porque tem, ou seja, né, uma coisa que não tem ligação com a outra. Porque a doutrina, a filosofia e tal já existia muito antes dessas pessoas existirem. A doutrina, a filosofia não depende dessas pessoas para existir. Então, e não são só elas, são seres humanos, que é o ponto principal. E seres humanos, não importa os rótulos que tenham, tem religiosos que são extremamente corretos, tem religiosos que são extremamente errados. Tem ateus que são extremamente corretos e tem ateus que são extremamente errados. Tem ateus que são meio termo, tem acerta um pouco aqui, erra um pouco ali. Tem religioso que acerta um pouco ali, erra um pouco ali. Seja da religião A, da B, da C, da D, etc. Né? Tem políticos, tem empresários, tem médicos, tem doutores, dentistas, nutricionistas, advogados, personal trainers, engraxates, sapateiros, porteiros, motoristas. Tem professores de todas as profissões. Tem pessoas que acertam uma coisa aqui, erram uma coisa ali. Tem pessoas que são totalmente erradas, tem pessoas que são totalmente certas, corretas. Então, assim, são questões que é uma questão pessoal. E não pode rotular, não pode generalizar. Generalizar é burrice. E esse caso do Dalai Lama é só mais um que mostra como que a questão das pessoas generalizam tanto. Foi um velho lá qualquer que fez aquela atitude que as pessoas que têm poder para julgar, que são superiores, que podem julgar ele, que julgam que ele está errado, porque elas são heroínas e defensoras do jeito certo, do jeito correto, da vida correta, de como tem que ser. Então elas têm que julgar e punir quem faz as coisas erradas. E aí ele fez a coisa errada, então todo mundo julga e pune ele e tal. Mas não pergunta baseado em quê? Não perguntam a história completa, não perguntam a versão completa da história. E já julgam que não só aquele velho, aquela pessoa, mas tudo que ele representa, tudo que ele ensina, tudo que ele fala está errado. Por causa de uma atitude que ele, tipo, ele tem 100 anos, sei lá, durante 99 anos só tomou atitude certa, só fez coisas certas. Aí faz uma atitude errada em 1 minuto da vida dele, aí já é a pior pessoa do mundo, já é inimigo público número 1, já não vale para nada, não presta para nada, tudo que ele fala não vale nada, tudo que ele representa não vale nada, a instituição que ele representa não vale nada, a raça dele não vale nada, os rótulos, todos os rótulos que ele tenha não valem nada. As pessoas estão muito malucas nessa parada, velho. Isso é doideira, isso é falta de bom senso. Isso é ego inflado, ego frágil, autoritário. Isso é querer bancar Deus. É igual a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento nada mais é do que a lei da chibata dos tempos modernos, modernizada. O que era a lei da chibata na época da escravidão? O patrão se sentiu ofendido pelo que o escravo fala. O patrão não gostou do que o escravo fala. Então o patrão, pela lei, está garantido que o patrão pode julgar e punir o escravo, inclusive até com a morte, porque o escravo não tem a liberdade dele para ele poder se expressar, porque ele é escravo. E hoje em dia, tantos anos depois que aboliu a escravidão, supostamente aboliu a escravidão, porque quem ganha o salário mínimo hoje em dia é escravo, porque você tem que trabalhar, você trabalha pra caralho, rala pra caralho, recebe o dinheiro no fim do mês, paga a sua moradia, a moradia não é sua, é do governo, você tem que pagar IPTU pra morar, tudo pagar IPTU, não adianta você ter pagado impostos em cima do material de construção, do pedreiro, ou já ter comprado pronto uma casa, um apartamento. Não importa, você tem que continuar pagando
para poder continuar morando ali, mesmo sendo, entre aspas, sua casa própria. Quando você compra ela, você paga imposto em cima do valor, você continua pagando imposto quando você tem. Quando você vai vender, você tem que pagar imposto para poder vender também a sua casa própria. Igual o seu carro também, o seu veículo, qualquer que for o seu bem material. Você tem que pagar imposto para comprar e para vender. E imposto durante o tempo que você tem. Então, se você aluga, você é escravo do governo. E aí, se o seu dinheiro, seu salário só dá para bancar a sua moradia e sua alimentação, você é escravo. Porque o escravo morava na casa do patrão, lá nas senzalas e tal, não tinha nenhum conforto, não tinha nenhum luxo, mas tinha o teto e as paredes. E alguns patrões mais bonzinhos deixavam até quartinhos, tal, tinha até colchão para alguns escravos, tinha até alguns privilegiados assim, que moravam na casa do patrão e não na senzala. E, enfim, mas era absurdo, totalmente errado, né? Lógico, mas a comparação dos tempos antigos com os tempos modernos é essa questão, porque o que o escravo tinha o teto, né, e as paredes que não eram dele, mas ele morava lá, tinha moradia, e ele tinha o resto da alimentação, né, que o patrão geralmente plantava, era tudo nas fazendas que plantava as coisas, tudo que eles comiam. Então, assim, o escravo plantava, cuidava da plantação, colhia e tal. Os melhores frutos ficavam com a família do patrão, ele vendia uma parte, consumia uma parte, e o que sobrava ficava para os escravos consumirem. Então, tipo, o que o escravo tinha? Basicamente, um salário que ele gastava com a moradia e com a alimentação. E se você trabalha e seu salário só paga a sua moradia e alimentação, ou mal paga a sua moradia e alimentação, você é escravo. Né? Se você não tem liberdade de expressão, se você não pode falar o que você pensa, o que você sente, expor quem você é, o que você é, e tudo que você é, seu corpo, sua consciência, sua alma, seu espírito, sua mente, é tudo você. E você, usando essa liberdade de expressão, você está expondo o que você é. Está expondo tudo sobre você. E aí você ser julgado por isso, porque pode ser o que você é pode ser ofensivo para outras pessoas, o jeito que você fala pode ser ofensivo para outras pessoas, pode ativar os gatilhos que outras pessoas têm. Você não é psicólogo, como você vai adivinhar o gatilho de todo mundo? Né? Quem consegue adivinhar todos os gatilhos de todas as pessoas? Né? Então, assim, pense sobre isso, como que o mundo está perdido hoje em dia, vivendo no mesmo conceito que vivia na época do Império Romano, por exemplo, que tinha conceito de escravidão, que tinha a lei da chibata. Enfim, paz para todos, fui.